Dara Lívia de Souza Campos, de 29 anos, é missionária consagrada da comunidade católica Shalom e vive atualmente em missão na cidade de Roma. Natural de Ipu, filha de Maria de Lourdes e de Daniel Campos, Dara cresceu cercada pela fé e pelo exemplo da mãe e das tias, que a incentivaram na caminhada com Deus. Estudou em escolas da cidade e ainda jovem se mudou para Sobral, onde conheceu a comunidade católica Shalom e descobriu a sua vocação. Com raízes na paróquia de São Sebastião e na renovação carismática, Dara escolheu o celibato e dedica sua vida à evangelização, com gratidão a tudo que Deus realizou em sua história. E hoje, no nosso palco, papeando com Vinícius Braga, Dara Lívia. Bom, estamos de volta com o nosso programa nessa tarde de domingo especial. Olha, daqui a pouco, você não perde, não sai não, porque tem muita coisa boa vindo no programa de hoje. E se você sair do nosso canal, você vai perder tudo. Então fica aí, porque eu já estou voltando agora, porque eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, que antes de partir em viagem, deu uma passadinha aqui na TVB, no nosso programa, só para contar um pouco, que ela tem muita história para contar, né, Dara Lívia? Seja bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Eu vou te dizer uma coisa, acabei de falar que você é uma pessoa especial, né? Eu ia até falar um pouquinho de quem você é, mas é melhor que você fale isso. Quem é a Dara Lívia? É muito profunda essa sua pergunta, né, Vinícius? Não, mas é fácil responder, não. Mas eu vou responder como fundador da minha comunidade responde, porque foi onde eu me encontrei vocacionalmente, né? Eu sou Dara Lívia, filha de Deus, Shalom, comunidade de vida, celibatária pelo reino dos céus. Aí eu posso explicar um pouquinho mais disso ao longo do programa. Você tem quantos anos? Tenho 28. Tem 28 anos. 28 anos. 28 anos bem vividos. Bem vividos, posso dizer que foram bem vividos. Mas tem muita coisa para viver, né? Ainda tem um pouquinho de coisa para viver pela frente. Você hoje é consagrada à comunidade Shalom. Isso. O Shalom tem sede em Fortaleza, mas está no mundo todinho. Isso mesmo. E aí, desse mundo todinho, você está onde? Então, eu estava em Brasília. Eu vivi lá como missionária os últimos 4 anos, mas eu sou filha de Ipu. Eu nasci aqui. Você é ipuense. Isso. Então, eu sempre venho de férias para cá, para casa da minha mãe. Beijo, mãe, Maria de Lourdes, te amo. Ela assiste o programa, tá? Ela acompanha. E então, eu fui enviada para Roma, na Itália. Então, eu vim viver esses dias de férias com a minha mãe, estou partindo para a minha nova terra de missão. Puxa, aqui você vai morar em Roma agora. Vou morar em Roma. Você deixa tudo, deixa família, deixa amigo, deixa qualquer coisa e vai. A gente costuma dizer que a comunidade de vida deixa tudo e vai. Puxa, tem que ter coragem, né? Acho que Deus dá a graça, Deus dá a graça. O Shalom, ele tá em todo lugar, mas não tá no Ipu. Por quê? Então, Vinícius, é um mistério de Deus, porque ele está em todas as dioceses vizinhas que nos cercam, porque Heriotaba, Ipueiras e Guaraciaba são de dioceses diferentes. E tem pelo menos um grupo de oração em cada uma dessas cidades. Mas hoje, por exemplo, se eu moro no Ipu e eu tenho interesse de participar da comunidade, pode ir para a obra de Guaraciaba, que é uma cidade vizinha, né? Mas quem sabe nos desígnios de Deus, uma hora a obra Shalom chegue aqui, né? O carisma de alguma forma. Mas na verdade o carisma Shalom ele já chegou no Ipu. Hoje nós somos 4 missionários da comunidade de vida, que são filhos de Ipu. É o Eduardo Silva, que inclusive é um grande artista sacro. É aquele que faz as iconografias. Isso mesmo. Eu tenho uma medalha aqui no meu sinal, no meu tal, que é de um ícone que foi o Eduardo que escreveu, que é o Jardim Fechado. Tem a Catarina, que ela é coordenadora apostólica em Aracati. Tem o Jonas, que é postulante da comunidade de vida em Garanhuns. E eu, que estou aqui. Aí forma um quarteto fantástico. Shalom. Vocês são Shalom, mas não vem pro Ipu. Vocês vão pra missão. Porque é só a comunidade de vida que é mandada em missão? Não, a comunidade de aliança também é chamada a missão. Nós estamos aqui conversando na sala de um banco de casa, falando de comunidade de vida, Shalom, comunidade. O pessoal de casa não sabe nem o que é isso, acha que a gente está usando isso aqui de enfeite, né? Mas explica o que é a comunidade de vida e o que é a comunidade de aliança. O pessoal de casa entender essa realidade. A comunidade de vida, ela é o coração pulsante da comunidade, né? Então nós realmente
deixamos tudo, a nossa família, os nossos projetos, os nossos planos, para abraçar a vontade de Deus na nossa vida. Então a gente vive uma vida exclusiva para Deus, uma vida inteiramente para Deus. E dentro da comunidade de vida nós temos as 3 expressões do estado de vida, né? Que é o celibato, que sou eu sou celibatária, né? Tem os padres e tem as famílias, né? As pessoas são chamadas a matrimônio, porque nós somos uma comunidade de vida mista. Então, a comunidade de vida, nós temos uma vida toda dedicada à oração, ao apostolado, ao ministério. Você passa o dia rezando? Não só rezando. Na verdade, sim, eu sou chamada a unir, né, a contemplação e a ação. Mas nós temos uma manhã mais voltada para a vida de oração e uma tarde mais voltada para o apostolado e a noite para a vida ministerial, que é a evangelização. Essa é a comunidade vida. Isso. Aí a comunidade aliança é o quê? A comunidade de aliança são irmãos que também se sentindo chamados ao carisma Shalom, eles sentem o chamado a viver o carisma, mas de uma forma diferente. Nós costumamos usar a analogia de que a comunidade de vida é o coração e a comunidade de aliança são as veias do corpo que vão levando esse sangue que é bombeado para os lugares onde nós, como comunidade de vida, não chegamos, que são os lugares onde eles trabalham, onde eles estudam. Então, normalmente, um irmão da comunidade de vida, ele tem o seu trabalho, seus estudos. Na comunidade de aliança, nós também temos padres, famílias e temos pessoas que escolhem, né, a vida celibatária, são chamadas a vida celibatária. Mas essas pessoas da comunidade de aliança, se sentirem o chamado de Deus, também podem passar um tempo em missão, 2, 3 anos, e serem enviadas para algum lugar. Depende do que Deus falar. Isso, depende do chamado do Senhor. Agora, como foi que Deus falou com você? Como foi a tua experiência com Deus? Você ia ser o quê antes de ser Shalom? Então, Vinícius, eu gostava muito de estudar. Eu tinha eu galguei muito, assim, vencer na vida, né, digamos assim, eu recebi muito esses valores da minha família por meio dos estudos, né? Mas eu fui insistindo ali no meu modo e não foi dando certo. Eu até cheguei a iniciar uma graduação e eu já tinha sido da comunidade e me afastei, né, insistindo nos meus planos ali. E um dia eu estava sentada, assim, na sala da universidade. Eu estava em uma aula de economia do direito. Você fazia direito? Fazia direito. Você ia para a área do direito? Na época eu estava morando na cidade de Piripiri e eu não estava em grupo de oração, não estava em nada. Mas já tinha participado? Já tinha participado, mas fazia um tempo que eu estava afastada. E aí eu comecei a escrever no canto da folha de caderno, Dara Lívia, filha de Deus, Shalom, comunidade de vida. E aí eu falei assim, meu Deus, de onde foi que isso aqui veio? Era tão profundo, era tão intenso. Você estava sem fazer nada e começou a escrever? Eu estava ali no intervalo da aula e comecei a escrever isso. Eu disse assim, meu Deus, de onde isso veio? E foi um tempo, Vinícius, em que eu precisei muito repensar a minha vida, porque eu me mudei para uma nova cidade, fui para uma nova instituição de ensino, onde eu não conhecia quase ninguém. E aí, ali, eu poderia ter me perdido, assim. Ainda mais, eu já estava distante, né? Nunca deixei de ser católica, nunca deixei de acreditar em Deus, mas eu já estava distante. Só que o único lugar que eu me sentia bem, inclusive, obrigada, Piripiri, paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, era na igreja. Eu me dava uma dor que eu estudava de noite, porque o horário da minha aula batia com o horário da missa. E era o lugar que eu encontrava consolo. Depois eu tive até um entendimento sobre isso, porque para mim Piripiri foi o remédio e Natal foi a cura, que foi a primeira missão que eu fui enviada na comunidade. Mas você já fazia parte do Shalom, mesmo só em grupo de oração? Eu tinha participado como obra da comunidade, né? E aí, depois de um tempo, eu me afastei, só que eu continuava me sentindo... Tem um espetáculo da comunidade que se chama O Canto das Ilhas e tem uma hora que eles falam de uma vozinha melosa, que é a voz da nossa consciência. Eu acho que era essa voz que estava falando comigo. Estava indo ao teu encontro para dizer, volte. Eu estava me lembrando que eu era Shalom. Agora, qual foi o ponto, depois que você escreveu na folha do caderno, né? O que veio depois? Qual foi o ponto alto quando Deus falou assim, é agora, bora? Vinícius, eu participei de um retiro chamado Escola de Líderes, no ano de 2018.
E aí eu já estava participando há alguns anos, mas esse foi o retiro que eu falei assim, agora vai. Então, esse episódio, agora que você está falando, voltando um pouquinho, antes de eu estar em Piripiri, escrever isso que eu escrevi no canto do caderno, eu tinha participado desse retiro. E aí, inclusive, eu preciso dar o mérito do seu carisma, né, da fraternidade. Por quê? Eu participei desse retiro e nesse retiro eu comecei a ver Deus mexendo os pauzinhos na minha vida. Porque antes de estudar em Piripiri, eu estudava numa faculdade particular, né? E aí eu passei numa pública e fui para lá, né? E eu disse para Deus que Ele podia meter a mão dele na minha vida, porque do jeito que eu estava tentando, eu não estava sendo feliz. Mas antes disso aconteceu algo muito especial. Como eu disse, eu sou de uma família católica. E aí, na virada de ano do ano de 2017 para o ano de 2018, a minha família já tem uma tradição de participar da virada de ano na adoração, na capela da casa da Tia Gracinha, né? Que é a Fraternidade Mariana Porta do Céu. E aí, eu me lembro até da música que estavam cantando, que é uma música do Davidson Silva que diz: confio em ti, minha esperança, confio sempre em ti. E essa música, na verdade, depois eu descobri que ela é um poema de Santa Teresinha, que mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em ti. E eu me identificando profundamente com a música porque eu estava afastada. Sim. E aí eu estava ali com a minha família e eu chorava, eu dizia: Jesus, eu já tentei do meu jeito e não deu certo. Você pode meter a sua mão. Vinícius, eu não sei o que foi que aconteceu, mas foi como salmista naquele dia. Esta infeliz gritou a Deus e foi ouvida. Porque Deus realmente começou a mexer os pauzinhos para mudar a minha vida. Foi aquela oração na Capela da Fraternidade. E foi, eu me lembro, essa música, ela vai fazer parte da playlist da minha história de vida. Porque realmente ali eu me senti assim, uma grande pecadora. E aí, mas que Deus não desistiu de mim, Mas na frente eu fui entendendo isso, porque aí eu fui para a escola de líderes, passei 10 dias, né? As pessoas rezaram por mim também, né? Eu fui entendendo a condução de Deus. Eu falei, cara, mas será que eu ainda tenho jeito? Será que ainda tem salvação para mim? E teve, porque essa foi uma das deixas de Deus, né? Quando eu fui para Piripiri, eu aproveitei todas as disciplinas que eu tinha feito na particular. E foi nesse tempo que eu parti em missão. Nesse mesmo período de tempo, Deus te enviou em missão. Foi. Para Natal. Para Natal, isso mesmo. Foi como jovem em missão. Agora, como é que a tua família reagiu a isso? Você tudo bem, você escutou a Deus, agora é a tua mãe. Então, a minha mãe entendeu muito bem, Vinícius, porque a princípio eu fui para passar 3 meses. A minha mãe achava que eu não ia aguentar 2 semanas. E nos 2 primeiros dias ela tinha razão. Porque eu não tinha uma vida tão intensa de serviço. Eu era estudante, então, tipo assim, não era tão difícil. Eu fui servir na lanchonete. Terminava os dias, as minhas pernas estavam assim, doendo, queimando, assim. Mas valeu muito a pena. Foi só, de fato, uma questão de adaptação mesmo. Porque no momento em que eu pisei o meu pé numa casa comunitária, mais uma vez vem uma música, né, de uma melodia de fundo, que tem uma música da comunidade que diz: encontrei meu lugar, encontrei o meu lar. E foi assim, fulminante, Vinícius. A minha adaptação foi muito rápida. E foi uma coisa assim, até eu me impressionei, porque eu estava no mundo. Eu caí de paraquedas dentro de uma casa comunitária, uma vida mista, mas eu entrei assim no ritmo de uma forma impressionante. Porque, tipo assim, não era difícil para mim passar 2 horas rezando diante do Santíssimo. Teve as coisas que, a princípio, eu demorei um pouco a me acostumar, porque, tipo, eu acordava e eu ia direto tomar café. Na minha vida ordinária, hoje na minha vida comunitária, isso não acontece, né? Tipo assim, a gente desperta, faz a nossa faxina e depois é que toma café. Alguns dias a gente desperta, faz a faxina, participa da missa e depois é que toma café. Você tem que se adaptar para isso. Mas isso foi o normal da vida mesmo. Mas eu me apaixonei, eu fiquei encantada. Eu ia pra célula, quando os irmãos cantavam, eu pensava que eram anjos. Oxe. Era um negócio assim. Mas não é porque eu era muito espiritualizada, é porque eu estava realmente encontrando o meu lugar na igreja, a vontade de Deus para mim, que eu achei
que tinha ficado perdida lá quando eu tinha 17 anos e me afastei, sabe? Eu achei interessante, Deus fez um presente para você e ele serviu. Foi. Serviu direitinho no molde, né? Agora, antes de você ir para a comunidade, vida, você fazer faculdade em outra cidade. Isso. Foi mais fácil sair de casa para ir para a faculdade ou foi mais difícil sair de casa para ir morar numa comunidade vida? O que doeu mais assim para ti? Deixar a família sabendo que vai para a faculdade ou deixar a família sabendo que vai para a comunidade vida? Você é apegado à sua família? Meu Deus. Vinícius, eu acho Porque que... eu detesto despedida. Eu vou ficar me despedindo, difícil. eu não gosto de estar me despedindo, não gosto. Quando eu ia para Fortaleza, tinha que estar me despedindo sempre, eu não gosto de despedida. Como é que você lida com isso? Era melhor ir para a faculdade em outra cidade, doía menos ou doía mais, ou para a comunidade de vida doía menos, doía mais? Vinícius, pode parecer um pouco chocante o que eu vou dizer, mas para mim foi mais difícil a primeira vez que eu saí de casa, que foi quando eu tinha 14 anos para estudar em Sobral. Por quê? Porque eu acho que as outras saídas, elas me prepararam. Toda vez que Deus me mexeu de lugar, Ele estava me preparando para a vontade dEle para a minha vida. No ano que eu fui embora, em missão, eu tinha mudado de casa 2 vezes já. Então eu estava sendo tão desinstalada, porque eu estava morando em Sobral, movi tudo para ir morar em Piripiri. Depois eu fui morar em Natal. Então eu estava sendo tão desinstalada de cidade e de casa. E tem aquela questão que quem estuda em Sobral vem todo final de semana pro Ipu, né? A gente tem esse translado assim. Eu acho que essas desinstalações foram me preparando para a grande desinstalação. Eu acho que existe essa insegurança do desconhecido, né? Porque depois de 7 anos morando em Sobral, eu já sabia pelo menos os caminhos, assim, mais ou menos o que me esperava. Mas se eu olhar para trás direitinho para a minha história, Deus foi me preparando para esse momento. Inclusive, quando Ele me levou para Sobral, que essa foi uma das minhas grandes lutas vocacionais, porque eu achava que Deus tinha me levado para Sobral para que eu fosse uma grande profissional, né? Até que foi uma profissional do reino de Deus, né? Mas não, Deus me levou para Sobral para que eu encontrasse a minha vocação, porque foi lá em Sobral que eu encontrei o Shalom, né? O meu carisma. Então hoje dói se despedir, mas dói menos do que antes. Dói. Hoje dói de uma forma diferente também, né? Porque é um novo, maior ainda. E agora eu novamente me encontro diante do desconhecido, né? Porque Você vai para fora do Brasil. Sabe quando é que volta? Não tem mais data, também é esperando a providência. Então, é se lançando na providência mesmo, Vinícius, porque nós somos enviados e aí não tem, assim, eu não sei quanto tempo eu vou passar lá, mas geralmente quando a gente vai para fora, a gente passa pelo menos, assim, mais ou menos um período de 3 anos, aí volta em casa. A gente tira férias todos os anos, mas aí tem toda uma questão, né, inclusive financeira, e aí a gente passa um tempinho, eu vou morar com mais 11 missionários. Todos esses missionários têm o desejo de voltar em casa para passar umas férias com os pais ou com a família, né? Então cada um tem que esperar a sua vez para dar certo. E aí não pode ser todo mundo de uma vez, também é a comunidade, né? Tem que ter uma ordem, todo mundo vivendo da providência. Agora, essa vida comunitária é algo assim muito interessante. Como é que você faz? Qual é a graça que Deus te dá e como é que você explica isso de você viver com pessoas tão diferentes numa vida que é comum para todos? É uma graça sobrenatural. Não tá de matar uma hora ou outra, dar um tiro. Eu não aguento mais comer o meu Danone. Não tem esse negócio, não. Não, porque se tiver um Danone a gente provavelmente divide, né? Mas, assim, são bem treinados, né? Nós não somos anjos, né? Nós somos humanos. Moisés costuma dizer que a vida comunitária, Moisés é o fundador da nossa comunidade, né? Que a vida comunitária é um saco de gatos, e gato se azunha, briga, com o Espírito Santo dentro. E é o Espírito Santo que faz tudo isso dar certo, né? É evidente que nós temos afinidades, nós temos desafios, né? Mas todos nós somos chamados a amar. E a nossa vida, ela é realmente um testemunho de amor, porque eu tenho 28 anos, eu morava com irmãs que tinham 60. Enfim, é uma comunhão de gerações, né? Tem os jovens, tem aqueles irmãos que já estão há mais tempo e a gente vive uma comunhão ali. E a nossa vida é muito bonita, Vinícius, né? Uma vida fácil? Não é uma vida fácil. A vida comunitária não é uma vida fácil. Mas é uma vida muito bela. É uma vida que tem os seus desafios, com certeza.
Mas, às vezes, Vinícius, eu fico até... Eu olho para mim mesma e eu disse, meu Deus, eu acho que eu não saberia como viver assim, né? No meio secular, no ambiente secular, porque, Vinícius, na vida comunitária você tem um clima de caridade. Se você ferir o seu irmão, você tem ali um clima de diálogo, um pedido de perdão. Acho que eu não sei, a nossa vida favorece muito esse ambiente de caridade, esse ambiente de beleza, de se cobrir, de se ajudar, sabe? Vocês que moram comunitariamente e vivem uma vida comunitária, vocês pecam menos? Eu não me atreveria a dizer uma coisa dessas. Não. Mas eu acho que a gente, juntos, dá pra lutar mais. Dá pra lutar mais? Dá pra lutar mais. Até porque todos estão lutando pela mesma causa. Acho que a sabedoria das novas comunidades, e as novas comunidades são um caminho de santidade, é que esse caminho vai me ajudar a chegar no céu de uma forma que eu lutando sozinho, eu acho que seria mais difícil. Até porque é o molde que Deus fez pra você, né? Agora, quando você se encontrou com o Shalom, com a sua vocação e que foi enviada em missão, sua mãe entendeu. Mas agora e os outros? As outras pessoas? Você recebeu muita crítica? É louca, vai deixar a família pra ser nada aí, pra ver rezando. Eu acho que existe um choque, porque de fato a minha mãe entendeu e a minha mãe é uma mulher de muita oração, mas quando eu liguei para dizer que ia durar mais do que os 3 meses que nós pensávamos, também gerou assim, foi necessário aquele ajuste, né? Então para algumas pessoas foi um pouco impactante, sim, mas eu acho que agora, depois de 7 anos, Vinícius, eu já estou entrando para o graça. Eu ainda sou uma bebê na comunidade, tenho muita coisa para viver, mas já estou entrando no meu 8º ano, né, de vida com Deus, meu 4º ano de vida consagrada, graças a Deus. Acho que vão entendendo que realmente eu vou encontrando meu lugar, né, assim, que eu estou feliz, que eu estou realizada, que eu estou me tornando quem Deus me criou para ser, né, porque eu tentei, né, assim, pelos caminhos normais, mas eu acho que até desde criança eu sentia que Deus tinha, assim, algo de diferente, que a minha alma tinha uma sede diferente. O seu tempero era diferente do tempero dos outros, né? É isso mesmo, a gente vai se encontrando, né, na vida, uns mais cedo. Eu tenho certeza, você, quando teve sua experiência com Deus, né, que acho que foi antes do Shalom, foi? Sua primeira experiência com Deus? Foi antes do Shalom. Foi onde? Eu sempre fui da igreja, né? A minha família sempre me levou para a igreja. Só que chega um período que até quem leva os filhos para a igreja, você precisa fazer a sua experiência pessoal com Deus. É importante. Na época, foi um retiro de crisma, não era nem a minha crisma, mas eu fui porque a minha tia estava servindo, inclusive vieram missionários do Shalom. E nesse dia eu recebi o dom de línguas, né? De orar em línguas e tal. Então ali foi a minha experiência com Deus. Você teve sua experiência com Deus ali? Foi um seminário de vida no Espírito Santo, em um retiro de crisma. Vieram os missionários do Shalom. Aqui no Ipu? Foi aqui no Ipu, lá no Patronato Souza Carvalho. Isso foi em 2008. E a partir dali, quando foi que você sentiu assim, olha, o estalinho de Deus está mudando? O que foi que mudou? Porque você era católico, né? Sim. Né? Mas o que foi que mudou dessa experiência com Deus que você teve antes e depois do seminário de vida? Eu acho, Vinícius, que eu fui me identificando. Quando terminou esse seminário, eu voltei para casa e eu peguei um livrinho que o seu Osório fazia para os catequistas na época, né? Aliás, para os catequizandos. E aí eu rezava todas as orações daquele livrinho. A oração do cristão? Mas não... Eu sei. Só que não era aquela oração de intimidade com Deus. Eu não conversava com Deus como se ele fosse meu amigo. Era uma oração mecânica, porque era inicial ainda, né? E aí teve um tempo que nós temos uma grande graça aqui na nossa cidade, que é ter o Santíssimo exposto para a gente rezar, né? Tanto no 100 quanto na fraternidade. Na época só tinha no 100. E aí eu saía, ali começou a minha vida de oração, Vinícius. Eu saía do colégio, eu e a minha prima Giovana, a gente ia de farda ainda, e eu fazia um estudo da palavra. Tinha uma liturgia diária no cantinho, e aí eu pegava a liturgia diária, eu lia a palavra de Deus, e ali eu fazia a minha oração. Com as minhas palavras, diante do Santíssimo, eu anotava, né, no meu caderno de oração. E aí fui aprofundando, mas... E com a oração em língua, só que eu
fui sentindo que eu precisava de mais. Aí eu fui passar o retiro de Semana Santa, né, com o pessoal da comunidade, a minha tia é consagrada da comunidade de Aliança, e eu achava o máximo rezar as laudes, meu Deus, que coisa linda, não sei o quê. Só que eu ainda não tinha entendido que eu desejava aquilo. Eu ia me identificando, mas eu ainda era muito nova, né? Mas aí quando eu fui, Vinícius, crescendo, eu fui me identificando com aquilo e eu fui vendo a forma de rezar Shalom, a amizade com Deus, o valor que tinha a vida de oração. O ministério foi me ajudando a me firmar ainda mais, né? Que eu já tinha começado a minha vida apostólica aqui no Ipu. Eu servia nos cenáculos com a tia Gracinha, comecei a cantar, né? Rezava o mistério do texto e cantava. Foi o início da minha vida apostólica. Você canta também? Canto. Você coloca um dos seus dons é o canto. É, assim, eu não sou, nossa, que cantora, né? Mas eu canto. Lá na minha casa comunitária eu cantava nas missas e tal. Mas você tá cantando até o dia porque o pessoal gostou. É. Não ia ninguém te deixar cantando se não tivesse. Você, inclusive, na vida comunitária, são chamados a colocar os dons para jogo, mesmo que não. Sim, você descobre dons até que você achava que não tinha Qual devido à necessidade. Fora o canto que você. Um dom que você, na vida comunitária, descobriu que tinha e não sabia. Ai, Vinícius, eu não sei nem se o povo vai entender, mas uma das linguagens do amor são palavras de afirmação. E eu descobri que eu tinha essa linguagem de amor na vida comunitária, porque alguns momentos da minha vida foi até mal interpretada, né? Porque a minha forma de amar a pessoa é elogiando ela, falando os dons dela. E eu sempre pedi muito a Deus essa graça nas minhas orações de ver sempre o bem dos meus irmãos, né? E eu descobri por meio dos irmãos também que eu tenho o dom de rezar ação de graças, porque na comunidade, depois que a gente comunga, um dos irmãos eleva a ação de graças, que é uma oração de agradecimento, em nome de todos os irmãos, né? E eu descobri por meio do testemunho dos meus irmãos que eles começaram a dizer assim: Dara, eu gosto muito quando você reza a ação de graças, porque uma das coisas que faz parte, né, é que eu vou tirando da palavra daquele dia, né? E vou rendendo a minha ação de graças a Deus. Também é um modo muito esponsal, meu modo de me relacionar, porque eu sou celibatária, né? Então, eu fui descobrindo por meio dos irmãos que eu tinha esse dom de dar a palavra de afirmação, né? E também de rezar ação de graças. Como é que você descobriu? Você tá falando que é celibatário. Só não sabe o que é celibatário, né? Já descobri. Você vai falar o que é celibatário, mas como é que você descobriu que você era chamada ao celibato? Como eu descobri que eu era chamada ao celibato? O que é celibato, primeiro? O celibatário, ele é um irmão que sente um chamado a seguir Jesus mais de perto, sabe, Vinícius? A ser todo de Jesus, a ser exclusivo de Jesus. Assim, é um amor tão grande que você quer amar Ele... Em tudo? Em tudo. Não casa, não tem filhos... Não, a gente faz O tudo está dentro disso. Nós renunciamos, né? Nós fazemos essa opção para dar esse grande sim a Deus. Nós damos renunciamos, né? Damos esse não a não ter uma família, né? Ali não casar, não ter filhos, não ter um esposo, porque o nosso esposo passa a ser Jesus. Mas também nós não somos chamados a viver para nós mesmos, né? Nós devemos, em Jesus, amar a todos, nos ofertar por todos, né? E quando eu fui rezar, né, para o meu estado, quando eu comecei a entender, eu fiquei um pouco resistente, só que olhando para a minha história, não teve como negar. Você queria casar? Eu tive esse desejo. Você namorou? Já namorou? Já namorei. Você era namoradeira? Como eu lhe disse, eu vivi bem esses meus 28 anos. Foi bem vividos. Eu vivi bem. Eu já namorei, sim. Mas aí você tinha o desejo do seu coração de casar? Eu tive o desejo de casar, só que porque é natural, Vinícius, é a nossa natureza. Não anula a minha natureza, né? Mas é um apaixonamento tão grande por Jesus que me faz capaz dessa oferta. Por mais que eu consiga amar alguém, é um chamado assim que eu tinha uma sede de amor infinito. E não só a uns, era o diferente de mim, o completamente diferente de mim. Eu tinha tem uma tia minha que ela até brincava comigo dizendo que eu saía de moto tirando risada na casa das pessoas, né? Porque realmente eu tinha muitos amigos diferentes uns dos outros, e parecia que o problema de todo mundo
era o meu problema, eu sentia a dor do outro, né? Especialmente dos jovens e dos pobres. E aí, quando eu fui olhando para a minha história, eu falei, realmente, Senhor, você já estava falando para mim há muito tempo e eu não estava entendendo. Não estava percebendo, né? Não estava entendendo. Mas quando eu parei para rezar e para escutar a Deus, eu vi que desde o início da minha história existia assim uma eleição e uma proteção de Deus impressionante, Vinícius. Você discerniu quando isso? Vinícius, eu comecei a me sentir chamada ao celibato em julho de 2022. No dia de Santa Maria Madalena, eu estava prostrada, né, na capela da minha casa, e é o mistério da capela da minha antiga casa em Brasília, Santa Maria Madalena. E aí a minha formadora comunitária chegou, colocou a mão no meu ombro e disse assim, eu vou lhe acompanhar, porque nós temos pessoas que rezam junto conosco, né, na comunidade. E naquele dia eu já estava sentindo assim que Deus estava querendo tocar naquilo. Aí eu disse para ela, eu disse assim, olha, eu estou querendo rezar com celibato e tudo, e ela disse assim, eu confio, né? Mas aí, como eu lhe disse, eu estava um pouco resistente ainda, mas graças a Deus, né, e a comunidade, a gente tem um retiro de candidatos ao celibato. Aí eu fiz esse retiro e comecei uma preparação, né? Geralmente dura 1 ano, mas eu passei quase 2 anos fazendo esse discernimento, porque é algo muito sério, né? Não é uma coisa que você faz só por boa vontade. É um estado de vida, né? Vai viver assim. É algo muito sério, que você... Quem assistiu o filme O Gladiador vai entender. O que você faz na vida ecoa na eternidade. Então é um discernimento muito sério, né? E aí eu passei esses anos e fui voltando na minha história de vida, olhando para o testemunho de vida das minhas irmãs que eram celibatárias na minha casa comunitária. E fui me identificando profundamente. Eu tenho uma tia que é celibatária, então a vida dela também foi me falando muito. E muitos acontecimentos na minha vida também, né? Palavras de Deus na minha oração, coisas que eu via, filmes que eu assistia, parecia que tudo me comunicava aquilo que Deus queria me dizer sobre o meu estado de vida. No final das contas, você vê que Deus sempre falou, só você que não ouviu. Né? Era eu que não estava entendendo. Bom, deixa eu fazer com você agora um bate-bola, jogo rápido, tá? Sabe como é que funciona, né? Eu falo e você responde. Tá certo. Tá? Eu não suporto. Mau cheiro. Você não gosta de mau cheiro? Mas quem que gosta de mau cheiro? Não sei, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Mas pode pensar um pouquinho, não tem problema não. Quando eu era criança, eu sonhava em ser... Meu Deus, que pergunta... Você era criança, eu queria ser dono de posto de gasolina. Olha onde é que eu vim parar, né? Você queria ser o que quando era criança? Médica. Você queria ser médica? Uhum. Eu não sabia a dificuldade que é passar no vestibular, né? Muito bem. Um sonho que ainda quero realizar. Ir a Lourdes. Você quer ir a Lourdes? Por devoção, por turismo? Sim, por devoção. É o onomástico da minha mãe. O nome da minha mãe é Maria de Lourdes. Eu queria muito conhecer a cidade e... levar sua mãe, né? Inclusive. Deixar ela... Com a minha mãe, o desejo é esse. O desejo. O que não pode faltar no meu dia? O que não pode faltar no meu dia? Oração. O que tem que rezar todo dia, hein? Não tô questionando isso que eu não faço. Eu tô questionando porque tem gente em casa que acha que rezar todo dia é demais. Quem não reza, porque quem não reza vira bicho, Vinícius. Tem que rezar todo dia. Né? Verdade. Você reza, como é a tua rotina de oração? Então, comunitária, né? Nós somos chamados a rezar por dia, certo? Não quer dizer que eu consiga sempre, mas é 1 hora de estudo bíblico, 1 hora de oração pessoal. E também o rosário, né? Durante o dia. A gente vai rezando. Vai dividindo o rosário durante o dia todinho. A coisa mais louca que eu já fiz foi... partir em missão. Mas se pudesse voltar atrás, daria o do mesmo jeito, né? Eu faria do mesmo jeito. Qual foi, das missões que você já foi, qual foi assim, a mais desafiadora? Eu sei que cada um tem um desafio especial, mas qual foi a missão que você foi, que foi o maior desafio da sua vida? Eu acho que desafio porque eu estava começando, ainda estava entendendo muita coisa, mas foi Cuiabá. Por quê? Porque eu era postulante, então eu ainda estava aprendendo, assim, muita coisa da vida comunitária, né? Eu sou muito rateira, é até engraçado as bolas. O que é rateira? É uma pessoa que dá muita bola fora, e eu perguntava muito, Vinícius, perguntava muito, porque eu não sabia. Eu acho que eu fazia até perguntas inoportunas sem saber, né?
Eu acho que nesse sentido, inclusive, gratidão a todos os irmãos que tiveram paciência de me ensinar. Cuiabá. Sim. Se eu pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Se eu pudesse jantar com Qualquer pessoa. Viva ou morta, quem seria? Gente, com João Paulo II. Ah, você queria jantar com o Papa Queria João jantar Paulo? com ele. Por quê? Vinícius, uma das medalhas do meu sinal é João Paulo II, porque ele sempre foi um amigo muito próximo. Eu fico até com receio às vezes de dizer, porque tem gente que fala que é por modinha, né? Porque ele é um santo do nosso tempo. Mas ele sempre me acompanhou. Eu tenho uma convicção interior muito grande de que ele e Santa Teresinha intercederam muito pela minha conversão. Então, se você pudesse jantar com São João Paulo... Fora que ele, tipo assim, pra mim ele é um dos homens mais inteligentes que passou pela Terra, resiliente, um homem que buscou a Deus e buscou o bem acima de todo o sofrimento ao seu redor, que viu o comunismo cair, que passou por uma guerra, que passou por cima de trancos e barrancos. Outra coisa que ele era, que eu amo, é um artista. Eu acho que se eu tivesse a chance de ter um jantar com ele, ia render muito assunto. E qual seria o prato principal do jantar? O que vocês comeriam? Olha, comida italiana. Ele foi papa, né? Ele tomava deve cerveja, gostar. Viu? Ele tomava cerveja? É. Não sei. Era o João Paulo II que tomava cerveja? Eu acho que era Bento XVI, era porque ele Bento é alemão. XVI, é verdade. Olha, Mas tem aí uma o blasfemando sobremesa. santo. Eu não tô lembrando o nome da sobremesa, mas o meu ano de discipulado, a gente até fez uma sobremesa no dia de São João Paulo II. Eu não lembro o nome dela, mas era uma sobremesa polonesa deliciosa. Era uma massa Você tem com doce. cara de quem come bem. Você come bem? Eu como bem. É? Eu gosto de comer. E aí você tem cara de quem come bem. Medo eu tenho de... Pera. Medo. Medo eu tenho de... Deve ter algum medo. Não, eu tenho muitos. Então Ave pode Maria. citar um. Tem medo de altura? Tenho. Mas acho que o medo, acho que eu tenho medo de perder minha vocação. É um risco. Sempre. Ave Maria, senão orar e vigiar. Por mais Quem anos tá de- de pé, cuidado pra não cair. Por mais anos de caminhada, ainda é um risco. Vinícius, a gente tem o risco de perder o céu até na porta. Então a gente tem que lutar muito pra ser santo. Então o seu medo seria perder a sua vocação. É. Aí perderia tudo, né? Morro de rir quando? Nossa, por qualquer coisa. Eu sou é? muito fácil de rir, Vinícius. Você ri por qualquer coisa, Eu rio por qualquer coisa. qualquer besteira, Qualquer besteira. mas você ri de um tropeço do irmão, Nossa, eu uma rio. queda do irmão, Às vezes eu fico com respeito, mano, depende, né? Tipo, se for um senhor, eu não vou rir. mas vontade dá? Dá. Não é pecado isso? Eu acho que não. É muito, sei lá, trivial. Acho que não. Ai, a minha besteira predileta é De comer, qualquer coisa, qualquer besteira, seja de comer, de fazer. minha besteira predileta. qualquer Eu vou besteira. falar de comer, doce de leite. Você gosta de doce de leite? Gosto muito de doce de A leite. tua sorte é não ser intolerante à lactose. Porque É. se for doce de leite... Tá aí já o era, medo né? que eu tenho, ficar intolerante à lactose. Isso aí é complicado. Meu maior defeito? Não o meu, o seu. Meu Deus, como é que eu vou me expor desse jeito? Ah, mas também não se expõe desse tanto. Fala só um defeito assim que seja substancial, né? Que a pessoa... Mas a gente pode ligar também para os teus irmãos de casa comunitária. Nossa, eu Ele acho que eles poderiam dizer É. com muita mais facilidade. Mas às vezes eu acho que um dos meus defeitos é eu demoro a me tocar das coisas, assim. Estando errado ou estando certo? Eu acho que acontece nos dois casos, Vinícius. Você demora. Hoje chamam isso de TDAH. Eu não sei qual era a nomenclatura, né? Ai, Mas hoje eu em não- dia é isso. Não é muito esse negócio de cara Não, de eu pau. não sei se esse é o meu maior defeito. Eu acho que eu teria que aprofundar um pouco mais meu autoconhecimento para dar uma resposta dessa, assim. Então me diz, qual é a tua maior qualidade? A minha maior qualidade, acho que é ser uma pessoa que deseja amar. Olha, que coisa bonita. Você pegou de onde essa frase? Não, é só, sei lá, do meu coração. É sua. Um santo de devoção. João Paulo II. Meu padre preferido. Ai, tu me pegou, Vinícius. Tu tá... Meu Deus. Porque tem muitos padres na vida, né? Boa sorte. Quem estiver assistindo aí,
Com o padre, o padre. Eu vou escolher um por conta da... Ele não é da comunidade, mas por conta da minha história de vida. Monsenhor Timbó. Ah, você tem uma história com ele? Tem. Qual é a sua história com o Padre Nonato? O Padre Nonato, ele foi o padre da minha primeira comunhão, ele foi o padre da minha crisma, inclusive no dia eu fiz questão de entrar na fila onde ele estava ministrando o sacramento, porque ele tinha sido pastor na minha vida, né? Acho que ele foi, inclusive, um grande pároco, um grande pai, um grande gestor na nossa paróquia, né, no nosso município. Achava ele um homem muito disciplinado, muito organizado. E eu pude ver de perto, né, a vida virtuosa dele, o trabalho incansável, porque a minha família foi muito socorrida, muito amparada pelo Padre Nonato. Tenho uma dívida de gratidão como filho espiritual dele. Então ele é seu padre preferido? É. Tudo bem. Minha música preferida é... Nesse momento está sendo O Amado, de Valmir Alencar. Canta um pedacinho dela, já que você é... Ai não, Vinícius, sério? É claro, eu não conheço, o pessoal de casa muito menos. Você cantando, o YouTube não dá direitos autorais. Canta só um trechinho do refrão, eu falo o que ele quer dizer. Só o refrão? É. Desde que te encontrei e em teu caminho andei, teus passos imitei e decidi não voltar todo o meu querer. Na estrada atrás ficou, dizem que o mesmo já não sou, pois trago em mim teu amor. É linda essa música. É linda. Como é o nome dela? É O Amado, é do Valmir Alencar, essa canção. Muito bonita. Ela foi a ação de graças na minha missa de celibato. Linda, linda ela. Parabéns pela sua voz. A música do Shalom que marcou a minha vida foi... Confio em ti, Davidson É, Silva. cara, confio em ti, minha esperança. Essa? Essa Eu mesmo. não posso cantar, porque se eu cantar aí, eu vou te fazer... Deus não podia te dar tudo, né, não podia, Vinícius? não dava certo, né? Antes de morrer, eu quero. Antes de morrer, eu quero ir em luto com a minha mãe. Muito bem. É um sonho mesmo, né? É um sonho mesmo. Vamos correr atrás desse sonho. A história de um santo que me inspira. Todos os santos inspiram, né? Mas qual é a história de um santo que mais te inspira? Nossa, é porque eu vou dizer São João Paulo II de novo, porque ele foi um homem que viveu com intensidade a vida de oração e a vida apostólica. O Shalom pra mim é? Minha vocação, Sua vocação. Uma palavra que te define. alegre. Alegre. Uhum. Agora eu quero ver. Emi ou Moisés? Ai, não, pelo amor de Deus! É igual perguntar, teu pai ou tua mãe? Ah, você já encontrou a Emi ou Moisés pessoalmente? Já, eu tive essa graça. Como foi o encontro com eles? Eu já tinha encontrado ele em grandes eventos, né? Mas na Jornada Mundial da Juventude, teve um encontro com jovens da comunidade, que foi o All Together. E aí, eu estava lá, né, animação e tal, ia começar a adoração, quando eu olhei para o lado, o Moisés estava do meu lado. Olha só. E eu estava discernindo o meu estado de vida. Aí eu falei, gente, aí eu fiquei naquela luta, eu peço, eu não peço, peço, eu não peço, peço, eu não peço. Eu falei, meu Deus, talvez eu não tenha essa chance de novo na minha vida. Aí eu pedi para ele rezar por mim. E foi muito importante a proclamação dele, né? E a Emi, em essas escolas de líderes que eu fui, teve uma que eu encontrei com ela quando ela estava autografando os livros, né, da escola. Mas também em uma pregação que ela deu, ela me chamou lá pra frente e ela tem um tradicional tapinha que ela dá assim no rosto, né, dos filhos espirituais dela. E na época eu não estava nem na comunidade, nem nada, mas ela me chamou lá na frente e deu um tapinha. Eu espero que tenha até essa gravação lá nas coisas, porque estava sendo gravado. E foram os 2 encontros pessoais que eu tive com eles. Ele também foi a Brasília, né, tive a oportunidade de sentar na mesma mesa que ele, conversar. Teve uma missa que ele estava do meu lado, eu até tirei foto, assim. Mas um momento, assim, que me marcou foi esse momento de oração que ele rezou por mim. Tá animada pra ir pra Roma?
Animadíssima. Qual é a sua maior expectativa em relação a essa sua nova missão? A minha maior expectativa, Vinícius, é fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu fiquei até refletindo sobre isso, porque, meu Deus, será que eu estou empolgada pelo motivo que qualquer um ficaria? Porque eu vou para Roma, a cultura italiana é muito rica, a comida é assim. Eu vou para ser comunidade de vida, para ser quem eu sou, para cumprir a missão que Deus e a comunidade me confiam nesse tempo. E evidentemente que eu vou estar enculturada. Mas desde o momento que eu soube da minha transferência, eu já comecei a amar o povo, amar a língua. Eu ainda vou aprender, né? Não sei falar o italiano ainda. Mas já sabe alguma palavrinha? Sei algumas. O qual, por exemplo? Por exemplo, eu sei os cumprimentos, né? Tchau, que pode ser tanto para quando você está encontrando, quando está se despedindo. Tchau é tchau? É, tipo, Não, tchau falar ou olá. palavrona. Olá. Não, fala uma que eu não saiba, né? Olá e tchau eu conheço. Fala uma assim diferente. Ai, meu Deus, eu não tô me lembrando de nada agora. Mas tem. Tem sim. Quando é assim, esse tipo de missão, vocês precisam aprender a língua local? Vocês têm curso? Vocês se preparam? Sim, a comunidade tem todo um cuidado. Fomos transferidos, eu e mais 3, né? Na verdade, somos 4, porque lá em Israel, no santuário, eles também falam italiano. E aí nós fomos, a comunidade, né, nos matriculou num curso e aí a gente está estudando a língua, mas ainda é bem inicial. Aí a gente... É com o tempo mesmo, né? Eu acho que quando a gente vai imerso na cultura, vai ser mais rápido, assim. Bem, Dara, eu quero te agradecer por você tirar um tempinho na sua agenda, que eu sei que você vem para cá, então você tem muita coisa, né? Obrigado por você ter vindo aqui, ter contado um pouco mais da sua história, porque eu acho que o pessoal nessa tarde de domingo pode conhecer um pouco mais da pessoa de Deus que você é, né? E se aprofundar em tudo que você foi dizendo. Eu tenho certeza que nós vamos nem saber os frutos que essa conversa gerou na vida de tantas pessoas que assistiram. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Ai, obrigada pelo convite, eu que agradeço, viu, Vinícius, pelo espaço, a oportunidade de falar, né, da minha vocação, do meu chamado. E se você sente você que está assistindo, né, esse programa, se você sente algum chamado, sente no seu coração um apelo de Deus, não resista, não tenha medo, você vai ser muito feliz. É verdade, vai ser muito feliz dentro da sua vocação, né? Exatamente. Temos o Shalom e temos outras... O Shalom está no mundo todo, né? Em todas as expressões da igreja. Shalom está no mundo inteiro. Isso mesmo. Mas a porta do céu está na frecheirinha. Olha que maravilha. Dara, obrigado por ter vindo, tá? Foi um prazer conversar com você. Você na sua casa não saia daí, porque depois do meu intervalo tem muito mais atrações para você aqui no nosso programa. Ó, é 2 minutinhos. Se passar 2 minutos, pode me chamar de feio. Eu volto daqui a pouco. Segura.